Vamos que vamos! Página 60. Um veículo trafega por uma estrada retilínea. Em determinado instante, seu motorista avisa uma praça de pedágio. E ele passa então a desacelerar uniformemente até parar em frente à cabine de arrecadação, onde efetua o pagamento da tarifa para, em seguida, acelerar uniformemente no mesmo sentido de viagem. O gráfico da posição em função do tempo, que melhor representa o procedimento relatado, é o da alternativa. Pô, cara, que questão bonita essa. O cara tem que ter um bom conhecimento de cinemática para matar essa questão. Ele quer o gráfico da posição com o passar do tempo. Ele usou S para posição. Para eu poder visualizar como é que o gráfico da posição com o passar do tempo fica, para que fórmula eu procuro olhar? Primeira, segunda ou terceira? Essa é V versus T, não tem velocidade. Essa nem tem tempo, tem que ser posição versus tempo. Beleza? Se não tivesse aceleração, como é que seria o gráfico? De que grau é essa equação que restou, meus amigos? Se é de primeiro grau, o gráfico é uma? Lembra? Eu só estou te cobrando isso porque eu sei que eu te ensinei isso. Né? Então é uma reta. Se tiver aceleração, uma parábola. Beleza? O cara primeiro tinha uma certa velocidade. Aí ele avista a cabine do pedágio e começa a desacelerar. Se ele tem uma certa velocidade e começa a desacelerar, tu concorda que a aceleração é negativa? Se a aceleração é negativa, a concavidade fica voltada para cima ou para baixo? Para baixo, né? O cara tinha uma certa velocidade, ele estava avançando com o passar do tempo e de repente ele tem que parar. Eu vou ter que ter uma curvinha com concavidade voltada para baixo. Consegue enxergar que naquela região ó, é um pedaço de uma parábola? Vocês concordam que estar parado é estar numa mesma posição com o passar do tempo? Então, estar parado no gráfico posição com o passar do tempo é uma reta horizontal. Depois que ele pagou o pedágio, o que aconteceu? Começou a acelerar. Aí o valor do A fica positivo. A parábola fica com a concavidade voltada para cima. Então, tu vê nessa partezinha aqui, ó, vai ter que ser isso aqui, ó. E depois, se ele mantém a velocidade constante, volta a ter uma inclinação constante. Observem que eu tive que usar os meus conhecimentos de gráfico de equações de primeiro e segundo grau para perceber que sem aceleração é uma reta, com aceleração tem que ter uma curvinha suave, imitando uma parábola, parado é a posição não mudar com o passar do tempo e depois aumentar de velocidade e aceleração positiva. Temos que procurar um gráfico que tenha essa cara aí. É o D, né? O A, pô, ele estava andando de ré, certo? Andando de ré no pedágio, bem legal, aí parou no pedágio. E depois, inclusive, aquele bico lá, ó. O que é aquele bico na curva lá? Se o cara faz uma coisa bicuda assim, ó. Isso aqui é a morte do motorista. É, aquilo ali é a morte do motorista. Aquilo ali, aquele bico, significa que o caminhão sofreu uma aceleração. Uma mudança de velocidade abrupta, instantânea. Ele estava parado e do nada começou a andar. Acelerações, mudanças de velocidade em tempos instantâneos são acelerações infinitas. Explode o sujeito. Lembra? O sangue não consegue fluir junto com o corpo, rebenta o cara todo por dentro. Então aquilo ali é a morte do motorista. Não pode ter bico no gráfico posição versus tempo para uma situação real, porque indicaria uma mudança de velocidade, né, uma aceleração infinita. Isso inviabiliza a letra A, inviabiliza a parada na letra B, né? Ele deu com o caminhão no pedágio, tá vendo? O cara vinha acelerando e de repente, bum, parou instantaneamente no pedágio, morte. E aí depois também ressuscitou e arrancou com uma aceleração instantânea na letra B. A questão se ele começou legal, mas na hora da arrancada também, a arrancada foi tão violenta, o motorista ficou, o caminhão foi, não deu. Então é a letra D. Senhor, mas não está igual ao teu. É que ele não caprichou aqui nessa continuação, entendeu? Ele deu uma cortada aqui a mais, ó, aí pode dar a sensação de que está um pouco diferente. Mas não contradiz nada do que eu disse. Muito bem, questão bonita essa, cara. A primeira vez que o aluno vai fazer isso sem ajuda, pô, ele tem que estar muito inspirado para matar a questão. Depois que ele começa a perceber que ele pode usar os conhecimentos de matemática e observar o gráfico para sacar o que ele vai enxergar, começa a ficar mais lógico. Vamos que vamos! Página
60, exercício 4. Um veículo A vem trafegando por uma rua quando inadvertidamente um ciclista B entra nessa rua, a certa distância à frente do veículo, no mesmo sentido e com velocidade constante. Imediatamente, para evitar o choque, o motorista aciona os freios de forma a desacelerar o veículo uniformemente até alcançar o ciclista, sem tocá-lo, o qual continua com sua velocidade constante. Considerando como o instante inicial t igual a 0, o instante em que o motorista aciona o freio, o gráfico que melhor representa o movimento do veículo A e do ciclista B é... Então ele chamou de T0 o momento em que o cara começa a frear. Como é que é o gráfico da posição do ciclista com o passar do tempo? É uma reta. Como é que eu sei que é uma reta? Porque é a equação da posição e ele está com uma aceleração zero, velocidade constante. Uma reta. Então o ciclista tem que ser representado por isso. Não tem jeito. Como é que vai ser o gráfico da posição com o passar do tempo para o motorista? Uma parábola. Por que a concavidade é voltada para baixo? A colega já me adiantou aqui. Ele está freando. Se ele está freando, a aceleração é... Se esse cara é negativo, então tem que ser uma concavidade voltada para baixo. Aqui ele já está retornando, concorda comigo? E ele ainda está indo para frente, né? Então tem que ser a perninha da parábola aqui, ó. Tem que ser algo por aí. Certo? O que nós temos parecido com isso? Só a letra A, né? A letra B, o cara tá pisando no acelerador. Aquele cara, não acredita. Ele pisa para passar por cima. Na letra C, o cara da bicicleta tá vindo na contramão e tá freando também. Certo? Tá vindo na contramão e freando. E na letra D, o cara tá vindo de frente cada vez... pelo menos tá freando. E o motorista também, mas estão vindo de frente com os dois freando. Na letra C, o cara da bicicleta está freando, o motorista com o ódio acelerando. Certo? Então a letra A mesmo é que é razoável, é como a gente espera que os motoristas devam agir. Sempre assustador aquela notícia, né, de que um cara no trânsito ficou revoltado, tem um monte de gente na frente, ele pegou e esmirilhou o carro em cima da galera e boliche. Certo? Inacreditável, né, cara? O que a irritação pode fazer pro ser humano. 5. Na pista de skate da praia de Pajuçara, um garoto desliza a partir do repouso, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente acelerado, cujo gráfico da posição em função do tempo está na figura. A correspondente função horária é dada por... Tu vê, o cara disse que a posição do guri na pista de skate com o passar do tempo ficou esse gráfico aqui, ó. Aqui era 20, ali era 4. E aí, pessoal, como é que eu vou descobrir qual é a equação horária da posição para esse cara? Ele chamou de S em vez de D, né? Frescura, não tem problema nenhum, não vai mudar nada na física da brincadeira. E aí, galerinha? O S0 é 20. O S0 é 20, muito bem. S igual a 20 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Alguém dá mais alguma dica? O S é 0. Para o tempo 4, eu concordo contigo que o S é 0. Concordas? Quando eu colocar T igual a 4, isso aqui vai ter que dar 0. Ótimo. Legal essa observação. Mas ele falou alguma outra coisa. Quando o guri está na pista de skate, aí ele começa, né? Ele parte do repouso. Então a velocidade inicial é 0. Então tu vê, S é igual a 20 mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Não falou mais nada, né? Como é que eu vou descobrir qual das... Porque ele me deu algumas possibilidades, né? Primeiro, a letra A morreu porque a velocidade inicial não era 0. A letra B morreu porque a velocidade inicial não era 0. Sobrou então S igual 20 menos 1,25t ao quadrado.
S igual a 20 menos 2,5t ao quadrado. S igual a menos 20 menos 5. E aí, qual que vocês acham que é? Como é que nós vamos garantir? Achar a aceleração é uma boa. Olha como é que estava a aceleração na fórmula original. Estava dividida por... Qual foi o número que dividido por 2 deu 5? 10. Pode numa pista de skate o cara estar em queda livre? Será que na pista de skate é queda livre? A mesma coisa que não tivesse a pista? Não, né? Eu acho que se a pista for bem suave, o cara vai caindo suavemente, né? Se a pista for super inclinada, mega rampa, suicida, aí então, certo? Acelera mais, concorda comigo? Então a da gravidade está meio absurda. Qual é a aceleração aqui? 5. Metade da gravidade. É meio radical essa pista de skate. E aqui? 2,5. Mas eu não posso usar só o bom senso. Como é que eu vou verificar qual delas corresponde a esse gráfico? Joga o 4 no tempo, tem que dar 0. Quando eu botar 4 no tempo, tem que dar 0 no S. Deixa eu botar 4 aqui. 4 vezes 4? 16 vezes 1,25. É 16 mais 1/4, que dá 20. 20 menos 20? 0. Pô, que sorte a minha. 4 vezes 4? 16 vezes 2,5. 32 dá 40. 20 menos 40 menos 20. Tinha que ter zerado. Então é aquela. 20 menos 1,25t ao quadrado. Resumindo, era só pegar a equação e testar. Primeiro, claro, eliminar as outras porque tinha velocidade inicial. E depois testar os pontos do gráfico. Todas elas o zero dava 20, ó. Né? Quando o tempo era 0 dava 20. Só que uma delas apenas com o tempo 4 dava posição 0. É a letra C. Pois então, por que a aceleração ficou negativa? Porque quando ele começou a descer a pista de skate, ele disse que para baixo as posições eram negativas, né? Se ele estava na altura 20, aqui quando ele começou a descer foi para 18, ou seja, para cima é mais, para baixo é menos. Como a gravidade ajuda é para baixo, né? Ficou negativa. Boa pergunta, muito bem. Questão 6. Quanto tempo eu tenho, galera? Quanto? Yeah! Questão 6. Uma partícula executa um movimento uniformemente variado ao longo de uma linha reta. A partir da representação gráfica da posição x da partícula em função do tempo, mostrado abaixo, identifique o gráfico que descreveria corretamente a velocidade da partícula em função do tempo. Se o gráfico da posição em função do tempo é esse aqui, gente, ó. E ali está o T0. Como é que ficaria o gráfico da velocidade em função do tempo? Temos que fazer uma análise matemática para responder com grande categoria. Esse gráfico, ele seria meio como parecido com aquele de jogar um negócio para cima e voltar, né? Porque ele está dizendo que é uma linha e ele está fazendo uma parábola. Legal, agora só temos que tomar um cuidado. Essa parábola não indica o movimento parabólico do corpo. Não, indica que ele foi junto. Isso, é isso que é importante, que bom ter isso consciente, porque a maioria dos alunos, a gente faz pesquisa sobre as ideias que os alunos têm de algumas questões de física, né? 90% dos alunos saem, mesmo aqueles que manjam um pouquinho mais, saem do ensino médio achando que isso representa o movimento do corpo. Não, não. Só se fosse eixo X e eixo Y, né? É eixo X e o tempo. Tanto que esse objeto está andando em linha reta. Então isso aqui faz sentido, ó. Beleza? Boa, boa. Vamos pensar matematicamente. Esse gráfico veio de que equação? Da equação de segundo grau. D igual, ou x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. O que eu posso dizer do A? Negativo, porque a gravidade está voltada para baixo. Então esse cara aqui é um cara negativo, já descobri isso também. Outra, a velocidade no começo era positiva ou negativa? Ele estava na posição menos alguma coisa e foi subindo, foi indo para frente, né? A velocidade no começo era positiva, V positivo. E depois? E depois ele começou a ir para trás, a velocidade era negativa. O que aconteceu ali então? Como é que o cara vai ter velocidade positiva e de repente a velocidade vai ficar negativa? Antes disso, antes de eu ter velocidade positiva e ficar com a velocidade negativa, eu tenho que, entre isso, parar. Já estou
estou desacelerando, para ela poder mudar de sinal, eu tenho que inverter o sentido do movimento. Então eu vou ter que parar. O que aconteceu em T0? Parou é velocidade 0. Ali é o T0, vai ter que estar ali o ponto. A velocidade era o que no começo? Positiva, mas diminuindo, né? Então tem que ser uma reta decrescente. Aí a velocidade ficou e começou a aumentar em módulo. Concorda comigo? Faz sentido porque olhando para isso eu descobri que a aceleração é um número menor que 0. Se eu vou pegar a equação da velocidade com o passar do tempo, se o A é um número menor que 0, dá uma reta decrescente. Então, através da análise matemática, o cara mata a questão. Eu vou te falar que eu não tive isso, nem no terceirão. O cara deu no final do terceirão algumas dicas, assim. Mas eu lembro que foi depois do vestibular que eu fui olhar isso e vi, pô, como é que, meu Deus, cara, que fácil fazer olhando do ponto de vista matemático. Eu pensava só fisicamente, né? Tentava imaginar o que estava acontecendo com o cara com o passar do tempo. Eu até fazia essa questão, ele me peidava todo. Agora é light, é só olhar, segundo grau, com gravidade toda para baixo, vai negativo. O outro é V com T. Equação é uma reta, decrescente. Detona bem rapidinho. Show de bola. Letra A. Era esperado que fosse extremamente desafiador essas questões para vocês. Aí depois o cara vê fazer, putz, aí os próximos provavelmente vai ficar muito, muito mais fácil. Tinha mais página, não tinha? É só mais 61, né? Página 61. Acabando, galera. Pensa positivo. Mais uma semaninha e pouco. Um corredor olímpico. Sempre fico revoltado. Um corredor olímpico 100 metros rasos. Acelera desde a largada com aceleração constante até atingir a linha de chegada, por onde ele passa com velocidade instantânea de 12 metros por segundo no instante final. Qual a sua aceleração constante? Se não falou o tempo, Torricelli. Velocidade final 12. Inicial 100 metros rasos, o cara tem que partir do zero. 2 vezes a aceleração. Quanto um sujeito corre numa corrida de 100 metros rasos? Por incrível que pareça, a minha dificuldade era perceber na tua idade, né, que ele estava parado no começo e que era 100 metros. Ou seja, a matemática até ia, mas o português não ajudava, cara. O professor nem falou quanto ele correu. Imagina, que vergonha. E aí, tinha que aguentar o tranco, né, fazer o quê? 2 vezes 100, 200, está multiplicando, passou. Dividindo a aceleração. 72 dividido para 100, 0,72 metros por segundo ao quadrado, parecido com o guepardo, né? Certo? Tinha ABCD ali pra gente, letra D. Letra D. Questão 2. Veja a tirinha. O Andrópolis ali cavou o túnel, né? Tava saindo, só que ficou de costas pro trem, né? Bem feliz. O trem a 45 metros do presidiário desenvolvia velocidade constante de 54 km por hora. Já sei que o trem pode andar 54 metros antes de matar o carinha. E a velocidade de 54 km por hora, eu divido por 3,6. Se 108 é 30, 54 que é metade, 15 metros por segundo. Só isso já pode economizar um bom tempo do aluno, um bom sofrimento. Letra A. Imagine que o condutor da máquina não tenha percebido a presença do detento. E, supondo que a velocidade do trem seja mantida constante, calcule quanto tempo resta para o fugitivo sair do buraco. Olha, cara, já que a velocidade é constante, velocidade é distância sobre o tempo. Eu até poderia usar essa partezinha da equação, né, que é a fórmula da velocidade modificada, transformada. A velocidade é 15, o trem pode andar 45 metros, vou calcular o tempo, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, 45 dividido para 15, o tempo foi de 3 segundos. E na letra B, para fechar com chave de ouro, lá na página 62. Mesmo que o maquinista tivesse percebido o presidiário no meio dos trilhos, não haveria condição alguma para deter o trem a tempo. Determine a aceleração que o trem deveria ser capaz de desenvolver
para que a composição ferroviária entrasse em repouso no final do deslocamento de 45 metros. Se dessa vez não está envolvendo o tempo, senta no colo do Torricelli. Velocidade final. Sério? Ele quer parar, né, para não matar o presidiário, certo? A velocidade inicial, 15 ao quadrado, a aceleração ele pediu, e o trem pode se deslocar 45 metros. 15 vezes 15 é 225, 2 vezes 45 é 90, mais passa menos, está multiplicando, passa dividindo. A igual a menos, eu vou dividir por 225 é 15 vezes 15. 15 vezes 6 é 90. Então eu vou dividir por 15 em cima e embaixo. Vai dar 15 sextos. 15 sextos divide por 3 dá 5 meios, 2,5. 2,5 metros por segundo ao quadrado. O que significa aquele menos mesmo? É uma desaceleração, está atuando contrariamente à velocidade que nós dissemos que era positiva. Menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Oh, que legal! Pessoal, eu pra galera do primeiro A, eu corrigi a página 62 toda também. A gente fez a 62 toda. Mas eu quero passar de tarefa para vocês outro detalhe. Eu queria que tu lesse a parte sobre lançamento vertical 63 e 64 e arriscasse sem medo de ser feliz a 65. Aí depois de corrigir essa parte eu posso falar do movimento circular uniforme, a última matéria do ano. Então, tarefinha... Como é que é? Não, ali eu acho que você tem que corrigir para quem quiser fazer depois assistir o vídeo, fica à vontade. Mas é 63, 64, leitura e 65 exercício. Apenas 5 questões. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até amanhã.